A sociedade brasileira surge em meio ao ápice do escravismo de origem colonial. Não é exatamente a mesma escravidão e o mesmo escravismo, né? Continua escravista, mas é uma outra sociedade, então não é continuação do escravismo, né? É reinvenção do escravismo. Porque a sociedade brasileira não existe antes do século XIX. O Estado brasileiro não existe antes do século XIX. O Brasil será um dos últimos países a abolir a escravidão, formalmente, em 1888. Em 1850, com o fim do tráfico, né, essa escravidão ela sofre um abalo, mas o crescimento vegetativo, isto é, a reprodução entre os escravos, ela ainda é capaz de manter, né, essa escravidão e esse escravismo razoavelmente firmes, né? Declinarão a partir da década de 1860, né? Aí também com o crescimento, enfim, inversamente proporcional da mão de obra assalariada, né? Há uma brutal transformação, então, nas feições da economia, da sociedade, especificamente do mercado de trabalho no Brasil, a partir da década de 1860, o declínio, então, final virá com a abolição legal da escravidão em 1888. Os Estados Unidos não aboliram a escravidão muito tempo antes que o Brasil, não, né? Abolição em 1863, em meio à Guerra de Secessão, né? Então a abolição decretada pelo governo do Abraham Lincoln, mas é só com o fim da Guerra de Secessão, da Guerra Civil de 1865, é que pode-se dizer que termina a escravidão africana nos Estados Unidos, né? Enfim, 23 anos antes do Brasil. Em 1981, a Mauritânia, né, na África, proibiu formalmente a escravidão, que até então podia ser praticada. Aboliu formal e legalmente. A escravidão é praticada, enfim, em muitas formas, geralmente híbridas nos dias de hoje, mas obviamente são, enfim, exceções. Embora a escala humana de gente envolvida nesse fenômeno de exploração ainda seja muito alto. O que eu quero dizer é que não há, estrito sensu, escravidão como existia no século XVIII. É muito diferente. Existem formas híbridas de escravidão, mas são formas muito distintas dessas às quais estamos nos referindo, porque não há comércio de escravos legalmente instituído, não existem valores escravistas, existem, enfim, a exploração prática do ser humano. Ok, existe então a exploração de tipo escrava, mas nada disso está articulado num sistema sólido como esse que nós observamos aqui na América Portuguesa, no mundo português do século XVIII. Portanto, pessoal, sinto muito, a sedução existe, mas ela é enganosa. O mundo de hoje é o mundo de hoje, o mundo do século XVIII é o mundo do século XVIII. Que fique muito claro isso, né? Não estamos dizendo que as coisas sejam melhores ou piores nos dias de hoje, mas simplesmente que esse tipo de comparação direta é anacrônica, é distorsiva, e é tudo o que realmente os exploradores dos pobres trabalhadores querem, né? Que aqueles que deveriam estudar a realidade para então qualificar as formas de intervenção sejam um bando de ignorantes que não entendem a realidade. Ótimo, o mundo continuará a ser do mesmo jeito com esse tipo de comportamento. Mas o século XVIII toca no século XXI. O século XIX toca no século XXI. Né? Afinal, eu não disse aqui para vocês, o Brasil se forma a partir, então, de uma escravidão e de um escravismo lá nas alturas, né? Sim, e o Brasil, enfim, se forma e reproduz essa escravidão e esse escravismo durante algumas décadas, né? Abole a escravidão em 1888, né? Aboliu por completo as decorrências da escravidão? De maneira nenhuma. Embora seja difícil nós diagnosticarmos com precisão, com exatidão, em que fenômenos atuais são tributários dessa longeva experiência escravista do Brasil e das colônias portuguesas da América.
Então, tomemos o caso dos Estados Unidos. Né? Tomemos o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma sociedade, enfim, complexa, né? Um quadrante de uma sociedade globalizada, né? E que apresenta, então, algumas características que são repetidas em outros quadrantes dessa sociedade globalizada. Alguém aqui se surpreenderia se nós disséssemos que existe racismo nos Estados Unidos? Obviamente que não, vocês sabem disso, né? É óbvio. Né? Isso nos dá a dimensão, né, qualificando esse racismo, do que significou, por exemplo, a eleição do Obama para presidente dos Estados Unidos. Pois o negócio foi importante pra caramba. Né? Uma sociedade racista, uma sociedade tão cindida, né? Ela não é inteira, uniformemente racista, de maneira nenhuma. Mas uma sociedade onde nós percebemos tão intensamente discriminação de caráter racial, como a dos Estados Unidos, eleger um presidente negro é, sem dúvida nenhuma, um acontecimento único. Muito bem. Independentemente dos méritos ou da falta de méritos do sujeito como presidente, né? Enfim, isso é uma outra questão. Né? Um presidente muito mais tímido do que aquele que parecia que seria. Não estou discutindo isso, estou discutindo o significado simbólico da eleição do Obama. Atualmente os caras estão aí discutindo aí quem que vão, lançaram, né, os candidatos, né, à presidência. Então o Obama concorre à reeleição e aqueles republicanos completamente lunáticos, né, oficializaram outro candidato lá, o Mitt Romney, né? Vocês deram uma espiada na convenção dos republicanos? Né? Nossa, seria engraçado se não fosse trágico, né? Cada bobagem, cada baboseira que os caras falam e não ficam vermelhos de vergonha, né? E assim, preconceituosos, enfim, ultraconservadores, né? Enfim, os caras acreditam que o homem veio de Adão e Eva, não dos macacos, esse tipo de coisa, né? Enfim, certos bloqueios mentais coletivos bastante assintosos se manifestam numa ocasião como a convenção dos republicanos, né? E eis que, para nossa surpresa, a convenção dos democratas não é lá tão diferente, né? O discurso do Obama era muito parecido com o discurso do outro, né? Deus quis que a América fosse o país mais importante do mundo. Eles falam isso, eles não ficam nem vermelhos. Continuará a ser com a ajuda de Deus, né? Pô, o Obama falou isso. Bom, deixa pra lá. De todo modo, há uma diferença fundamental aí, que são lastros históricos que estão em disputa nessa eleição, assim como estiveram ao longo dessa gestão Obama. A eleição de um presidente negro. Os Estados Unidos, repito, aboliram a escravidão na década de 1860 e até hoje convivem com algumas de suas mazelas. Está aí então o movimento pelos direitos civis, está aí Martin Luther King, esteve aí, parece que não está mais, a Ku Klux Klan, né? Uma organização racista, criminosa, né? E tantas coisas que nós observamos, né, na sociedade norte-americana, que de vez em quando eclodem em termos de conflituosidade, né? Então, enfim, basta assistir a CNN ou a Fox News, que é, enfim, dos republicanos raivosos, aí você percebe melhor essa coisa do preconceito, do racismo e tudo mais. Sim, de onde vem tudo isso? De um regime que foi abolido na década de 1860. Tudo bem até aqui? Acho que nenhuma novidade nisso, né? Essa é uma observação mais ou menos óbvia, né? Claro, muita coisa rolou de lá para cá. Me referi a algumas coisas aqui de passagem. Mas nós temos uma fonte originária de algumas determinações assumidas pela realidade atual daquele país. No nosso caso, a abolição da escravidão veio ainda depois, né? Então, 25 anos depois dessa abolição de 1863. 1888. Por que razão, então, acreditaríamos que, no nosso caso, a descontinuidade prevaleceu numa simples comparação com essa trajetória dos Estados Unidos, de modo a extirpar, então, fenômenos decorrentes da escravidão e do escravismo no Brasil? A nossa sociedade se formou com isso.
A nossa sociedade se formou no boom da escravidão e do escravismo. A nossa sociedade deixou de contar com a escravidão algum tempo depois da sociedade norte-americana. Quais são efeitos disso? É difícil provar, né? Mas obviamente que existe racismo também no Brasil, não é, pessoal? Claro que existe, né? Ah, mas é diferente. Sim, é diferente. Um país é sempre diferente do outro, mas existe racismo no Brasil, acho que não precisamos polemizar sobre isso. De onde vem o racismo? Vem desse passado, vem desse histórico. Porque, afinal de contas, essa ordem, ela teve um dos seus componentes mais importantes, a veiculação pública da discriminação social, a qual crescentemente se associou uma discriminação de cunho racial. Veja, o que explica a escravidão, lá no seu início, essa escravidão moderna, não é o fato dos africanos terem uma cor de pele diferente dos europeus. Não é isso. Mas o fato de terem uma cor de pele diferente associou progressivamente essa diferença racial a uma diferença social. Uma diferença social inerente à ordem escravista. Ou seja, essa clivagem essencial entre homens livres e cativos. Os cativos têm uma diferença que engendra, então, uma qualificação, na verdade, uma desqualificação, a partir de um critério racial. O racismo surge da escravidão. O racismo não é ponto de partida dessa escravidão da Idade Moderna. No entanto, assim como essa escravidão se enraiza nas sociedades que a praticaram, em algumas muito mais do que em outras, então o caso do Brasil é o caso, enfim, talvez de maior enraizamento em larga escala que nós observamos nesses séculos XVIII e XIX, né? O racismo se perpetua, se transformando, se desenvolvendo, se reproduzindo. Acaba a escravidão, o racismo segue adiante. Pronto. Estamos aí, então, diante de uma herança da escravidão e do escravismo. Esse racismo, né, não é apenas uma questão de valor individual, né, mas se traduz em algumas estatísticas. Vocês sabem que no Brasil, enfim, uma mulher negra tende a ganhar menos do que um homem branco, não é verdade? Uma mulher negra tende a ganhar menos do que um homem negro, né? A clivagem da cor da pele se traduz em diferenças sociais. É por isso que, do meu ponto de vista, embora essa seja uma discussão também cheia de matizes que poderia se estender por outros lados, é por isso que eu entendo, particularmente, essa é uma posição como cidadão, né, que é politicamente inócuo, né, pretendermos a abolição do racismo por decreto ou a abolição do racismo pelo não destaque dado ao racismo. Alguns argumentam, então, que, por exemplo, uma política de cotas nas universidades, baseada em critério racial, tende a aumentar a distinção racial. É verdade isso, né? De fato isso tende. Mas talvez seja o preço a se pagar para corrigir na marra uma disfunção que se observa na prática, né? Enfim, essa é uma discussão complicada. Estou aqui abrindo isso porque eu quero conectar, então, numa longa duração, né, essa herança de uma sociedade escravista, que foi, desde a sua origem, a sociedade brasileira. O mesmo poder-se dizer, por exemplo, de violência policial. Tá. Por que a nossa polícia é tão matadora, né? Como que a PM do estado de São Paulo mata tanta gente? Vocês sabem disso, né? Nós temos uma polícia assassina, né? De fato. Polícia armada até os dentes, uma polícia de combate e uma polícia que mata uma quantidade enorme de gente, né? Sem paralelos em muitos e muitos outros países do mundo. Essa violência policial se explica também pelo passado recente da ditadura militar no Brasil.
ditadura civil-militar, né? Enfim, para usar um termo mais atual e também mais exato, né? Então, esse regime ditatorial no Brasil generalizou uma prática de combate militar contra a própria sociedade, né? O inimigo não é externo, mas é um inimigo interno. Sim, isso tem a ver. Tem a ver também com uma cultura armamentista, né, do Brasil, uma cultura violenta da nossa sociedade e que justifique, então, atos de violência em prol de supostos ganhos materiais, individuais. É verdade. Então, estamos aí diante de vários fatores que ajudam a explicar, né, nenhum deles a justificar, apenas a explicar, por que a Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma polícia tão assassina, né? Mas talvez nós estejamos diante, então, de um quadro que não é só de São Paulo. Vocês sabem que a polícia baiana também é uma polícia assassina. Sabem disso, não sabem? Chegamos aí, então, sim, mas na Bahia também teve ditadura, em São Paulo também. Tá, pronto, temos aí um fator comum. A gente podia ir explodindo essa observação, né? Creio que chegaríamos, né, a uma generalização dessa violência doméstica, essa cultura de uma violência introjetada nas famílias, nos núcleos familiares, nos comportamentos individuais e que tem raízes históricas, né? Ora, não nos esqueçamos que toda sociedade escravista é fundada no uso da violência. Só que não é a violência necessariamente monopólio do Estado, é a violência no âmbito privado. Isso estrutura uma sociedade escravista como a brasileira do século XIX, né? Sim, o Estado precisa monopolizar a violência, né, e legitimá-la. Então cria forças armadas, cria forças policiais e tenta controlar isso. Essa é uma característica, enfim, foi muito bem discutida em linhas gerais pelo Max Weber, grande sociólogo do século XX. Sim, uma das características essenciais de um Estado moderno é o uso fruto da violência legitimada e monopolizada, né? Sim, quem pode fazer guerra é o Estado. Quem pode, então, usar da violência em escala coletiva de modo desejável é o Estado. Quando isso não acontece, o Estado está se enfraquecendo. Então vem aí cartéis mexicanos, vem aí paramilitares colombianos, guerrilha na Colômbia, vem aí o crime armado, então, no Brasil, né, o crime organizado armado. São formas de expropriação da violência exercida no âmbito do Estado. Mas eu estou falando da violência do âmbito privado. Essa é a que caracteriza e estrutura essa sociedade escravista, a do século XVIII, a do século XVII e também a sociedade nacional do século XIX. O sujeito tem o usufruto da violência contra o outro, porque ele precisa controlar o outro, porque o outro está sendo submetido à força a uma condição negativa, a condição de escravo. Uma ordem escravista, então, não prescinde jamais dessa introjeção de uma cultura do uso da violência. Será que essas coisas não estão conectadas? Ai, mas tanta água rolou de lá para cá, de 1888 para cá. Sim, mas nós temos algum momento significativo na história do Brasil que nos permita caracterizar uma não violência da nossa sociedade, seja no âmbito do Estado, seja no âmbito privado, né? De 1888 até 2012, nós tivemos algum momento de grande tranquilidade, né, em termos do exercício da violência por parte do Estado ou dos agentes privados? Nunca. É isso que eu estou chamando de formação de uma cultura da violência, né? Vejo aí, então, uma conexão direta com essa sociedade escravista. Bem, pessoal, extrapolamos aqui um pouco esse âmbito do século XVIII, mas isso também é pensar historicamente, ou seja, é avaliar em que medida que características de uma determinada sociedade se encontram em outras sociedades. Como que essas características se mantêm, mas principalmente se modificam ao longo da história. A modificação tem que ser o ponto de partida para a nossa compreensão das manutenções. Nós não estudamos história
ou seja, o passado para entendermos o presente, porque o passado explica diretamente o presente. O presente se explica também, né? Se nós entendermos como funciona, então, essa lógica histórica de uma determinada sociedade, não interessa se ela é de 200, de 1000 ou de um ano atrás, entenderemos a sociedade do mesmo jeito. Tudo bem, pessoal? No texto do Manolo, ele fala de um paradigma da escravidão brasileira, uma ideia de que seria menos violenta do que a dos Estados Unidos. Como você chama? André. O André pergunta, então, a partir do texto do Manolo Florentino, cuja leitura foi recomendada a vocês, né, sobre esse paradigma na leniência da escravidão brasileira, né, ou da escravidão no Brasil, porque ela não se restringe apenas à escravidão da ordem nacional, né, essa ideia. Tradicionalmente acreditou-se poder mensurar o grau de violência, né, o grau de persuasão, o grau de coerção, né, de uma ordem escravista em comparação com outra. Durante muito tempo, então, acreditou-se que a escravidão no Brasil ela era menos coercitiva, menos violenta do que a escravidão praticada no sul dos Estados Unidos ou em algumas colônias europeias do Caribe, né? Essa comparação, então, entre graus de violência, né, ela teve uma vigência historiográfica durante algum tempo, né? Só que depois disso, eu estou falando aí das primeiras décadas do século XX, né? Até 1940, 1950, era comum esse tipo de interpretação. Então, o escravo no Brasil teria sido mais bem tratado do que o escravo nos Estados Unidos. Para pegar, então, os dois termos da comparação mais prevalente aí, né? Vamos pensar historicamente, né? Quer dizer, vamos ampliar esse tipo de comparação para outro tipo de observação, né? O último regime ditatorial no Brasil, ele foi menos violento do que o último da Argentina? Alguns dados são concretos, hein? Vamos trabalhar com aquele número de 30 mil mortos na Argentina. Isso é muito mais do que no Brasil. Muito mais, né? Sim. Num país com uma dimensão populacional menor. Então tem algo aí que a gente não pode ignorar. Sim? Estamos de acordo com isso? Tá. Tem uma diferença aí. O que nós ganhamos, então, caracterizando a ditadura brasileira como menos violenta do que a Argentina? Veja que é uma outra pergunta. O que nós ganhamos com esse tipo de caracterização? Quase nada. Apenas uma comparação. Porque, afinal de contas, o que foi então a ditadura da Argentina com seus 30 mil mortos? Fala-se de mortos e desaparecidos, vamos falar de mortos. Com a ditadura comunista do Khmer Vermelho no Camboja, com seus 2 milhões de mortos. Sim. O que ganharemos então afirmando que a ditadura argentina foi menos violenta do que a ditadura cambodjana? Em última instância, esse tipo de raciocínio busca a única verdadeira violência, tá certo? Todas as outras tornam-se menos relevantes. Sim, menos relevantes em termos exclusivamente da quantidade de gente assassinada, né? Porque o que é mais relevante então para uma família argentina que teve, enfim, que foi destroçada pela ditadura do seu país, né? Qual que é a relevância direta da ditadura do Camboja? Ora, para essa família, a ditadura na Argentina é muito mais relevante. Tá claro? Eu não estou aqui relativizando também todos os pontos de vista, né? Sim, até aí, qual que é a relevância, então, de tudo que a gente fala aqui para um sujeito que absolutamente não quer saber nada de história, né? Não, mas nós defendemos que os fenômenos, eles têm a sua importância a partir das realidades sociais das quais eles emergem. Então, compararmos a escravidão no Brasil com a escravidão nos Estados Unidos
em termos de maior ou menor violência, nos diz muito pouco sobre a violência inerente à escravidão no Brasil e também a violência inerente à escravidão nos Estados Unidos. Caracterizarmos a de lá como uma mais violenta do que a escravidão aqui, não quer dizer nada. Porque depois vem um outro caso lá, essa aqui foi mais violenta. Cada uma tem a sua violência, porque a violência é estrutural. Sim? Ou seja, hoje em dia não trabalhamos mais com esse paradigma da maior ou da menor violência. Né? É uma pena que na opinião pública em geral essas comparações, no caso preciso da ditadura, ainda tenham vigência. Né? Não explicam nada.